Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Ouvinte amigo do programa Oração da Manhã, Deus o abençoe ricamente nesta sexta-feira e sempre. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por Cristo nosso Senhor. Outro dia, uma pessoa partilhava comigo a mudança interior que está ocorrendo nela durante esse tempo de pandemia. Um tempo triste, em que nós somos machucados e feridos pelo flagelo de uma peste. E esta pessoa partilhava sobremaneira o despojamento de si mesma. Ela me dizia: eu tinha vaidades, eu tinha certa soberba, e a peste me fez olhar para mim mesma e me projetar num caminho de superação, de mudança, para que eu seja uma pessoa melhor. Ela me disse que a palavra do Papa Francisco, numa das suas homilias, quando ele disse: após essa pandemia, nós precisamos ser melhores. Ela começou a fazer esta reflexão e percebia que não era uma pessoa tão boa, embora praticasse o bem, praticasse a vida religiosa com intensidade, com grande dedicação à sua família, mas ela me asseverava que dentro dela a soberba, o orgulho, a vaidade, uma certa arrogância ainda predominavam de forma muito forte. E foi vendo as dificuldades, mortes na sua família, morte de amigos, o cansaço da sua filha médica no fronte de batalha, todo o contexto de pobreza, de miséria, parentes que perderam tudo, que fecharam suas empresas. Ela disse: eu preciso melhorar, eu preciso modificar a minha estrutura humana a partir de dentro. Isso é um processo de libertação, porque ela já era uma pessoa convertida, de adoração, de leitura da palavra de Deus, de vivência dos sacramentos, mas havia uma crosta, uma casca que estava, de certa forma, revestindo a sua estrutura humana, que ela ainda não tinha obtido no coração a humildade suficiente para tomar consciência que precisava de um processo de mudança. Essa libertação, nós precisamos deixar que ela aconteça em todos nós, sacerdotes, religiosos, leigos, lideranças. Todos nós precisamos nos despojar das realidades que ainda colocam a nossa pessoa como sendo um centro e não o Cristo. É preciso que a gente vá para a periferia da nossa existência e deixe que Jesus seja o centro da nossa vida. Não adianta, prezado ouvinte, a arrogância, a petulância, não adianta a sede de poder, seja onde for, em que esfera for, na empresa, na igreja, na paróquia,
nas estruturas políticas, não adianta. Quando o ser humano quer projetar a si mesmo, pensando que é o centro, ele começa a corroer a sua vida espiritual, a sua alma, e o fim nem sempre é bom. Que bonita a decisão daquela minha amiga de fazer esse processo, e ela está trabalhando mesmo com o esposo e com os filhos, porque souberam, muitas pessoas já, ler a pandemia, ler esse flagelo que nós estamos vivendo, como provação para que os que sobrarem sejam melhores. Daí que a gente pode ver no contexto das pestes terríveis que a humanidade já viveu, sobremaneira nesse tempo da vida cristã, que muitos santos se tornaram assim através da pandemia, da peste, porque foram capazes de enxergar a si mesmos a partir do sofrimento, a partir das provações. Daí, meu dileto ouvinte, que nós precisamos fazer esta realidade de um olhar profundo dentro de nós mesmos, no contexto da nossa família, no contexto da nossa participação social, no contexto da nossa paróquia, da nossa comunidade de igreja. Nós precisamos fazer esta análise, ter este olhar para dentro de nós mesmos, para a gente ser melhor, para evangelizar melhor, para atuarmos melhor na catequese, no serviço da nossa paróquia, na liturgia, enfim. Nós precisamos de um olhar para além desta vida. E só o Cristo, que se entregou por nós na cruz, pode nos ajudar a fazer esse salto de uma vida marcada por fechamentos para uma vida de santidade. O Evangelho desta sexta-feira, João 6, de 1 a 15. No final do Evangelho, nós lemos o seguinte: vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Isso se aplica profundamente a nós. Qualquer tentativa de vaidade, qualquer sintoma de soberba ou de outras realidades humanas, carnais, que surgir dentro de nós, é preciso que a gente se refugie no monte. O que Jesus foi fazer no monte? Orar. Na oração, no monte, Cristo reata a sua grande obediência ao Pai. Também nós, como cristãos, devemos olhar para Jesus, para a sua humildade, a sua entrega, em reparação justa de toda a realidade do mal no mundo. Nós precisamos também sempre renovar a nossa aliança, a nossa estima para com Deus. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. A gente precisa ter presente isso no coração. Nós, cristãos, não vivemos neste mundo para encontrar a nós mesmos, mas nós precisamos ter essa dinâmica de encontrar sempre o Cristo que nos transforma, porque é Ele que dá a direção, que dá a orientação interior pelo seu Espírito a cada um de nós, para que a gente seja neste mundo aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero. Que o Senhor nos ajude nesta manhã a termos esta propositura de olhar para nós mesmos com o olhar do Cristo
e procurar identificar com sabedoria, com tranquilidade, essas realidades internas do nosso ser que não nos ajuda a ser luz para os outros neste mundo. Durante esses dias nós temos meditado muito essa palavra luz na leitura do Evangelho. Nós precisamos ser luz, luz de Cristo, que possa brilhar na escuridão tenebrosa deste mundo, sobremaneira neste tempo em que a gente precisa ter firmeza, equilíbrio, tranquilidade para enfrentar os solavancos e as grandes dificuldades que estão sendo colocadas diante de cada um de nós. Que Deus nos ajude. Pai de bondade, Pai de amor, quero orar nesta manhã pelo ouvinte que me escuta. Te pedir, Senhor, a paz para os corações que estão sofridos, angustiados, tristes, amargurados, sofridos. Pai, o mundo passa fome, fome de pão, fome de fé, fome de esperança. Abençoa o ouvinte que está no desespero, na angústia, no sofrimento, marcado por grandes desafios e tristezas que este momento tem colocado. Reacenda, Senhor, em nós a chama, a brasa viva do seu fogo abrasador e amoroso, mesmo a partir do contexto das cinzas e sofrimentos que nós estamos vivendo. Pai, abençoa o ouvinte deste programa, sua família, proteja, oriente, derrama o Espírito Santo para o consolo, para a libertação da fadiga, para a quebra da depressão, para que o caminho que parece escuro se torne claro e os pés do amado ouvinte deste programa possa trilhar a estrada da humildade, da simplicidade e da esperança, com os pés calçados nas sandálias de Cristo, nosso Senhor. Amém. O bom Deus, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada Conceição, nossa padroeira diocesana, que nos protege de todos os males e nos livra da peste, da fome e da guerra, te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém.